Boa noite, mais uma vez estamos aqui com o quadro Negócios em Movimento do Búzios Podcast. E dessa vez eu trago um casal muito especial para mim. Primeiro por quem eles são e depois com o que eles trabalham. Com vinho. Para mim tem coisa melhor do que vinho. Meus queridos, sejam bem-vindos. Gáudio e Thaís. Eu vou dar o espaço a vocês para vocês falarem para o público quem é Gáudio e Thaís. Começar pelo Gáudio. Então tá bom. Se é para começar comigo, vamos lá. Bem, eu já estou no mundo do vinho há mais de 30 anos, né? O vinho é uma paixão. Em verdade, eu estou desde a minha infância, né? Porque quando criança, em casa, eu sou de origem de família italiana pelo lado de mãe, espanhol pelo lado de pai. E na família de origem italiana é muito comum, né? Desde criança a gente tomar refresco de vinho, que é uma parte de vinho, 3 ou 4 partes de água misturado com um pouquinho de açúcar. Isso desde criança, né, que a gente vem com esse costume. Com os meus 18, 19 anos, eu comecei a me apaixonar realmente pelo vinho, quando comecei a ter contato com vinhos de qualidade. Bom, mas isso foi um longo, né, espaço de tempo. Nessa época chegavam poucos vinhos de qualidade no Brasil. O Brasil também produzia muito pouco vinho de qualidade. Até que a minha confraria, Caves, Confraria dos Amigos do Vinho do Espírito Santo, que tem mais de 30 anos, foi fundada, Sociedade dos Amigos do Vinho do Espírito Santo, e daí eu entrei de cara no mundo do vinho, né? Primeiro como connoisseur, que é exatamente um autodidata do mundo do vinho, não existia como fazer formação, como ter uma formação no Brasil, e a gastronomia veio também junto, que eu também cozinho desde os 10 anos, e nesse momento o vinho e a gastronomia se tornaram a minha grande paixão, né? Além do meu trabalho como professor, porque eu sou engenheiro, matemático, comecei a trabalhar também com vinho e gastronomia. Tive o restaurante o La Cave em Vitória, na Praia do Canto, por 20 anos praticamente, dando aula também nos cursos de gastronomia. Fundei 2 cursos de gastronomia aqui nas faculdades e universidades do Espírito Santo, e sempre vinho e comida, harmonização, pratos e vinhos. Para vocês terem uma ideia, no meu restaurante todo prato tinha como referência o nome de uma uva para possível harmonização. Por exemplo, coelho Cabernet Sauvignon. Então é uma sugestão para aquele prato ser harmonizado com o vinho da uva Cabernet Sauvignon. Então essa foi assim, a minha grande paixão, até que um dia eu resolvi trabalhar efetivamente e produzir o vinho. Isso aí foi uma outra história, que era um sonho antigo. Eu já parando de dar aula, depois de 40 anos na sala de aula, eu comecei a dar aula com 17 anos, e depois de 40 anos eu falei, agora eu estou parando de dar aula, o restaurante também já estava me cansando um pouco, e eu pensava em, quiçá, um dia produzir o vinho. Tive alguns inícios de experiência, Chile, Argentina, Rio Grande do Sul, até que veio a paixão pela Serra Catarinense. Foi quando aí a Thaís entrou nesse processo, que até então ela era só uma apreciadora de vinho, fui fazendo a introdução dela lentamente no mundo do vinho, que ela era mais cervejeira, né, tal, e filha do meu sogro, total flex. Tirou essa expressão da minha boca. E daí ela foi entrando no mundo do vinho. Foi quando em 2013 estávamos exatamente eu, Thaís, meu sogro e minha sogra, visitando a Serra Catarinense. Minha sogra queria muito ver a neve, né? E ali eu me apaixonei pela região e pelos vinhos da região. E Thaís já estava no mundo do vinho nesse momento, não produzindo, mas degustando já de uma forma um pouco mais criteriosa, o que ela no início não fazia, mas ela já estava começando a ficar criteriosa. E eu no mundo do vinho recebia vinhos em casa, e às vezes eram vinhos mais simples, e ela falava assim, isso aí você vai beber sozinho. Não sou obrigada. E não sou obrigada, exatamente isso que ela falou. É exigente, né? Começou a ficar exigente, e em 2013 foi exatamente no momento em que ela já estava realmente ficando exigente. E eu falei, caramba, quiçá nós vamos produzir um vinho aqui, né? E aconteceu em 2019 para 2020,
foi a virada de mesa, foi a virada de chave para o nosso atual negócio hoje, né, amor? Como é que conta pra gente aí como é que foi? Na verdade, assim, a Thaís é uma administradora de formação, filha de comerciantes e agricultores. E eu sempre, embora tivesse muito contato com a natureza e com tudo, meus pais, meus avós foram agricultores, eu sempre tive uma afeição maior pelo comercial, eu sempre estive mais com o público, né? Então, até pelo comércio, que eu passei ali a minha infância inteira dentro de uma padaria, atendendo todos os clientes, eu sempre tive isso. Então, na minha carreira profissional, eu também iniciei ali no comercial, então eu sou administradora de formação, toda a minha experiência sempre foi na área comercial. E Gáudio sempre, em todas as nossas viagens e tal, vamos visitar uma vinícola, vamos conhecer e tal. E eu sempre falava assim, lá vamos nós, ouvir tudo de novo, não sei quanto tempo de barrica, não sei quanto tempo de não sei o que lá. E aí ficava zoando. Quem aí gosta? Sempre. Mas assim, eu fui, como o Gáudio falou, eu valorizo todos os vinhos, inclusive pela minha história. Porque eu sou total flex, eu tomava cachaça, cerveja e continuo tomando. E aí a gente foi migrando aos poucos pro vinho, né? Eu comecei a tomar um vinho frisante, que é um vinho com açúcar residual, enfim. E foi o vinho que eu comecei a me interessar pelo mundo dos vinhos. E aí eu comecei a evoluir o paladar a partir daquele momento e apreciar todos os vinhos. Por isso eu falo, todos os vinhos são importantes para o mercado do mundo dos vinhos. E o paladar é muito individual. E uma vez que você evolui, você não volta. Mas você precisa desses vinhos de entrada para que você traga o público para o mundo dos vinhos, né? Então a gente foi ali um Chardonnay levinho, um Sauvignon Blanc levinho. O Sauvignon Blanc não é uma uva que me agrada muito, então o Gáudio teve um pouco mais de dificuldade de me apresentar outros vinhos. A gente parou ali, a Chardonnay já foi me agradando um pouco mais e a gente foi evoluindo. E de fato eu comecei a criar realmente o gosto pelo mundo dos vinhos e o vinho é algo que eu tenho hoje 10, 12 anos de degustação de vinho de forma técnica e eu ainda me acho uma ignorante no mundo dos vinhos, porque é muito conhecimento, é muito detalhe, muitas características envolvidas. Então você tem desde o local onde aquele vinhedo está instalado, o clima que teve naquela safra, toda a mão do enólogo, tudo que foi envolvido até aquele vinho, quanto tempo ele ficou em garrafa, qual rolha foi escolhida, até aquele vinho ser servido na sua taça. Então são muitos detalhes. Você aprende todos os dias, é algo encantador. E eu gosto de desafios, sou movida a desafios. Então o vinho me desafia todos os dias, todas as safras, todos os anos, todas as taças. Ontem nós participamos de uma degustação de 7 rótulos da uva Sauvignon Blanc, que não é uma uva que, até hoje, não é uma uva que é a minha preferida em taça, é a minha preferida em campo, porque ela no vinhedo é maravilhosa. Mas você evolui todos os dias. Então, assim, o vinho me trouxe até por conta desse desafio. E aí, em 2013, nós realmente estivemos lá na Serra, amamos a Serra Catarinense. A gente falou, cara, esse lugar é um lugar que o brasileiro precisa conhecer, porque o mundo vai conhecer e vai explodir, porque é lindo demais. E embora Gáudio diga para todo mundo que ali ele pensou, um dia nós vamos fazer nosso vinho, ele só pensou. Eu não soube desse golpe em momento nenhum. Ele não compartilhou comigo. E aí, de fato, em 2020, a gente hoje trabalha com educação, ainda trabalhamos com educação. Em 2020, a gente tinha uma coisa que a gente nunca tinha, tempo. E aí foi quando eu falo muito para todo mundo, nosso projeto é um projeto de pandemia, porque em 2020 a gente virou a chave, a gente começou a ir para lá, a gente procurou a nossa área e a gente iniciou de fato o nosso projeto. E em 2022, depois de muita pancada, mais um desafio, eu falei, eu só vou ficar nesse negócio se eu dominar esse negócio. E aí foi quando eu entrei para o primeiro mestrado de Viticultura e Enologia do Instituto Federal, que aconteceu em paralelo no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, e Instituto Federal de Santa Catarina, em Urupema. E aí eu entrei na primeira turma do mestrado e eu falei, Gáudio, agora eu vou deixar de ser uma administradora, comerciante, para ser uma vinhateira. Agora sim o negócio vai. Agora vai andar.
E aí foi quando nasceu a Vinícola Gaudi. Em 2020 a Vinícola Gaudi nasceu, um projeto que a gente carrega. Gaudi é o poeta, é o artista, eu sou a administradora, o comercial e eu o campo, né? Então a gente se divide bem. Nós vamos conversar a respeito disso ainda. Então, quando vocês começaram, quantos vinhos vocês começaram a fazer? Na verdade é o seguinte, o projeto começou com um vinhedinho de 1 hectare que estava abandonado, né? E nós fomos chamados para investir nesse pequeno vinhedo, né? Era 1 hectare, metade Cabernet Sauvignon, metade Merlot, e que estava assim, semi-abandonado. O Instituto Federal, onde a Thaís fez mestrado, na primeira turma de mestrado do Brasil, estava trabalhando ali experiências. Então, quando você trabalha experiências, nem sempre você tem um resultado positivo. E daí a gente pegou esse vinhedinho no final, do meio para o final da safra já, com uma pessoa que estava trabalhando, que foi quem nos chamou para trabalhar lá, e fizemos uma colheita de uma uva assim, sofrível, vamos falar? Sofrível, né? E foram assim poucos cachos, né? Poucos quilos de uva, uma uva sofrível, e eu falei assim, vou fazer uma primeira experiência. E eu cheguei para um enólogo que eu conheci, amigo, que é nosso enólogo até hoje, que é outro artista, como poeta, como a Thaís fala, e cheguei e falei assim, o que a gente consegue fazer com essa uva? Dá de fazer algum vinho, alguma coisa? Aí ele falou assim, um rosé, um espumante, até mesmo um rosé, eu acho que a uva ainda está com acidez muito alta, até para um rosé, mas um espumante, mesmo que fique com acidez alta, dá de fazer. Então foi essa primeira experiência, foi em 2020, a gente fez 60 garrafas de espumante, tá certo? O espumante, apesar de ter ficado com acidez muito alta, ficou muito bem feito, muito interessante. O enólogo trabalhando e eu junto com ele ali no processo, fazendo pé de cuba, né? Depois levamos lá, fizemos os pupitres, né? E aí fizemos o remoage e tal, bonitinho e tal. Ficou muito interessante. E eu trouxe até para algumas pessoas do mundo do vinho, falei, caramba, se você com essa uva ruim, né? E com esse pouco produto e pouca experiência já tá bom, imagina quando tiver coisa boa. Foi aí então que em 2021 a gente teve realmente a primeira safra, quando assumimos um vinhedo maior, um vinhedo de 12 hectares e meio, mas também foi uma safra sofrível. Porque... Imagina, até ela se recuperar, né? E pela agricultura, né? A expertise de Gaudi sempre foi no mercado dos vinhos. Gaudi é um sommelier há muitos anos que trabalha com vinho e um admirador, né, dos vinhos. Então, a experiência que ele trazia na bagagem toda era a partir do vinho em garrafa. Então a gente precisava o trabalho do sommelier, né? Trabalhar até ele chegar na garrafa. E aí a safra 21 foi a nossa primeira escola, né? Foi uma safra que o clima não contribuiu muito para a safra, choveu muito no verão. Foi uma safra difícil, desafiadora até para os produtores que já tinham experiência. E foi uma safra que nós fizemos em torno de 2.000 garrafas, não mais do que isso. Aproximadamente, a gente tinha pouco equipamento, pouco conhecimento, e como o Thaís falou, eu não tinha conhecimento de campo, eu tinha conhecimento de elaboração de vinho, sem elaborar, vendo, eu tinha feito um espumante só com o meu enólogo. Né? Mas mesmo assim, né, de 60 garrafas para 2.000, nós estamos falando quase 300%. Porque, como o Thaís falou, eu sou sommelier, né? Eu sou discípulo, eu sou filhote do primeiro sommelier do Brasil, Dânio Braga. Caramba! Né? O Dânio foi o primeiro sommelier do Brasil, ele veio da Itália, fundou a ABS no Brasil. Meu amigo pessoal, Dânio, aquele abraço. Você que Dânio é carioca, né? Ele é o italiano mais carioca que eu conheço. Eu sou discípulo do Dânio Braga, o primeiro sommelier do Brasil. Tal. Minha formação de sommelier é na Federação Italiana de Sommelier, na FISAR. Né? Então, o meu trabalho sempre foi como sommelier. E aí, quando a gente tomou essa pancada na primeira safra, foi uma coisa que doeu muito no coração e no bolso. Né? Imagino. Foi bem complicado. Dali daquela safra a gente teve um bom espumante, um belo espumante que a gente fez. Tivemos um branco muito bom, né? Que foi um Chardonnay, e os 2 vinhos que a gente nem botou no mercado. Resolvemos destilar para fazer um outro produto que vai chegar no mercado uma hora, para vocês terem uma ideia. Então a nossa ideia é só colocar produto de alta qualidade no mercado.
Foi nesse momento que a gente tomou um susto muito grande, que a Thaís acordou e falou assim, não, eu vou entrar no negócio. Eu cheguei para ela e falei assim, então tá bom, você encara o vinhedo, você encara a planta, porque você é produtora de banana lá de Alfredo Chaves, né? Seu pai era, você estava ali do lado, você nasceu ali, no meio do bananal, né? Então, eu acho que você tem mais bagagem do que eu. E ela resolveu encarar, né, amor? Como é que... e aí a safra 21, como o Gaudi disse, apesar de ter sido uma safra que a gente cresceu 300%, a gente cresceu para o mercado muito pouco. A gente nasceu para o mercado, mas com ali 2, 3 barricas de vinhos mesmo, porque o restante a gente não quis entrar no mercado. A gente falou, cara, a gente tem uma bagagem, Gaudi tem um nome a zelar e nós não vamos entrar no mercado queimando a largada, literalmente. Então a gente assumiu aquele prejuízo e foi quando falamos, não, safra 22 vai ser a nossa primeira safra em larga escala, né? E realmente foi. Nós saímos de uma safra onde nós colhemos 15 toneladas, que foi a safra 21, para uma safra que nós colhemos 40 toneladas, que foi a safra 22. E aí, embora tenha tido um verão chuvoso, a gente conseguiu colher um pouco antes das chuvas começarem, das chuvas pesadas começarem, porque o terroir de Jurupema, embora ele esteja ali na Serra Catarinense, tem muitas questões em comum, mas o micro terroir daquele vinhedo é um pouco mais quente. Então a gente conseguiu colher um pouco antes do que as demais vinícolas e a gente acabou tendo uma excelente safra. E na safra 22 foi legal, de agora tá diferente. Agora a gente tem volume, a gente tem qualidade, a uva tá no ponto que a gente gostaria. É só definir parâmetros, vinificar e entrar no mercado. Então, de fato, foi a nossa primeira safra comercial. Então, o nosso projeto é de 2020, mas a nossa primeira safra em escala comercial foi a safra 22. E quantos vinhos vocês fizeram? A gente fez em torno de 13 mil garrafas. 11? Não, mas de quais rótulos? A gente criou... Quantos rótulos? Nessa época nós estávamos com 6 rótulos. 7 rótulos. 7 rótulos. E hoje... 6 rótulos. Hoje nós estamos com 9. E hoje quantos rótulos vocês têm? 9. Nós estávamos com 6 rótulos. E agora nós estamos com 9 rótulos e... Esse ano tem um 10º já. Isso aí, tem 10º. Esse ano já tem o 10º rótulo. Já estamos tendo um spoiler aqui, ó. Tem o 10º rótulo que vai ser lançado, né, esse ano. Tá para ser engarrafado, tá? E ainda para a próxima safra tem um projeto de mais um rótulo, de mais um vinho diferente. Ai, que bacana. Eu que acompanho há alguns anos o crescimento de vocês, eu estava até aqui falando antes nos bastidores com eles, que eles vão falar um pouquinho dos eventos que já estão acontecendo na vinícola, mas assim, é bonito ver, né? Gente que a gente conhece com esse crescimento, porque só quem está perto e quem é do mundo vinho sabe a luta para depois a pessoa só comprar e tomar, que delícia. Né? Verdade. A parte que a gente não mostra dá um trabalhão danado, né? É verdade. Vamos falar um pouquinho da vinícola também, do crescimento do que foi a vinícola e do que é hoje, né? E o que está crescendo, porque eu mesmo já falei com eles, eu tenho que ir para essa vindima, gente. E convido vocês também, que depois eu vou deixar o @ deles para vocês seguirem e vocês verem tudo, porque a Thaís posta o dia todo. Ela dá cada informação, ela briga com os funcionários, a gente vai acompanhando tudo. Mas, teve que entrar uma mulher para fazer acontecer. Não teve jeito. A gente vai comendo pelas beiradas. A gente entra e não adianta. Aí a coisa funciona. Isso. A gente costuma dizer, né, que ela roubou o meu sonho. A verdade Eu tenho essa fama. Tem essa fama. Porque lá em Santa Catarina é o Gáudio e a Gáudia. Entendeu? Para vocês terem uma ideia. Né? Eu não sabia disso. Mas, gente, eu vou, antes deles responderem ainda, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu sempre comento com todo mundo. Nas minhas consultorias, quando a pessoa fala, mas eu tenho receio, às vezes pedem desconto. Eu sempre uso o exemplo deles. Eu falo, olha, tem um casal que toda vez que ele vai apresentar, ele é do ramo do vinho, vai apresentar o vinho dele, e a pessoa começa a pedir desconto, ele fala, não, eu acho que você está certo, sim, eu te daria, mas a minha mulher, essa parte administrativa é com ela não abre mão. Se eu falar que eu te der em casa, eu vou ter um problemão. Quem vai discutir com ele? Olha que tática maravilhosa. Pois é. E é verdade, por incrível que pareça, eu apanho em casa. Ele coloca essa fama em mim, só a carrasca da vinícola, entendeu?
Mas é fato que é mesmo. É porque o áudio é da boa conversa, você é mais taxativa, né? É que, na verdade, ele é poeta, ele é um artista, e por ele, sem nenhuma brincadeira, assim, Gáudio é tão apaixonado pelo vinho que ele quer proporcionar isso para as pessoas, o prazer das pessoas tomarem o vinho, que ele quer viabilizar para todo mundo isso. Só que, em algum momento, o negócio precisa ser viabilizado. Então, a conta por tem que mais fechar, que isso né? seja muito legal, e aí eu comecei a trazer... Aí, ó, fica a dica, Andressa. Eu comecei a trazer uma pedagogia diferente com ele. Ao invés de toda vez eu brigar com ele, não sei o quê, porque algumas pessoas passaram a não pedir vinhos mais pra ele. Começaram a pedir direto pra mim. Ah, porque eu sei que se eu pedir ao Gáudio, ele não vai me cobrar, ou ele vai não sei o quê, ou ele vai entregar pra mim e tal. E eu falei, você tá tirando das pessoas o prazer que é a gente pagar por algo que a gente quer consumir. Isso também é um jeito da gente ter prazer. A gente tem prazer de ir numa loja e comprar uma roupa que a gente deseja vestir. E a gente tem esse prazer no vinho também. Então, assim, a gente pode viabilizar para as pessoas, a gente pode dar um desconto, a gente pode fazer isso pelas pessoas, mas não é o tempo inteiro, porque você tira da pessoa o prazer que ela tem em olhar uma carta de vinhos e falar, cara, eu quero consumir esse vinho, mesmo que tá fora do meu orçamento, eu não vou consumir ele todos os dias. Vou consumir ele uma vez por mês. E sem contar, quando a pessoa ela quer comprar um vinho, ela viu o valor no vinho. Claro. Não é o custo, ela viu Exato. o valor. Eu estou pagando porque eu acredito, porque também eu quero isso. tomar esse, eu quero ter esse prazer. Aí, gente, fica a dica. Não só de vinho vive os dois. E a Thaís não é só administradora, conselheira patrimonial. E eu vou dizer, ela não me bate quando chega em casa, mas ela fica um dia sem falar comigo, 2 dias sem falar Quero comigo. até melhor apanhar, né, Gabriel? Que aí apanhava e pronto, acabava. É porque o meu financeiro tá careca já. De você já tanto deixou ele investimento. De tanto investimento. E a gente sabe a dificuldade que é todos os dias, enfim, por trás dos bastidores, a gente sabe que é muito difícil. Muito investimento. E ele, embora ele saiba de toda a dificuldade do negócio, de todos os investimentos, de quão difícil é a situação de um modo geral, assim, de todos os investimentos, de administrar aquilo tudo. Por outro lado, o coração dele tá sempre na ponta da chuteira. Então ele, por um lado, ele precisa cobrar e de outro lado ele tem dificuldade de cobrar. Então eu fico numa situação porque eu não posso... Eu falo, tá, então beleza, você quer dar desconto. Não reclama comigo quando tem que pagar boleto. Pode ser assim, combinado? Aí ele, não pode. Ou então... Aí complica. E é uma coisa muito importante, Andressa, que as pessoas saibam, e esse é um questionamento que a gente ouve muito, né, de pessoas que estão entrando agora no mundo do vinho, que estão há pouco tempo no mundo do vinho, que é a questão conceitual. Qual é o conceito da Vinícola Gáudio? A Vinícola Gáudio tem um conceito. E o conceito começa desde o trabalho e manuseio com como a minha mulher fala assim, as minhas nenenzinhas, né? Que são as videiras, ela chama as minhas nenenzinhas, meus bebezinhos, né? Que agora nós temos videiras novinhas. Então, o conceito começa desde esse manuseio, que é um manuseio delicado, poda no momento certo, colheita no momento certo, o tratamento preventivo contra possíveis doenças, né? A colheita, né, nós regulamos bem certinho para que a uva seja colhida exatamente no ponto certo. Isso é ela quem faz, eu ajudo, mas é ela quem faz. É uma colheita manual, cacho por cacho, caixa por caixa, né, para que o produto seja de altíssima qualidade. Isso não é barato. Isso custa muito, mão de obra, manuseio, preventivos, entendeu? Isso não é barato. E a nossa ideia não é fazer um vinho pancadão de colheita, pancada com folha, com galho no meio, vinificação. Não, é uma vinificação meticulosa, o processo todo é manual, meticuloso para ter o melhor produto. A gente não quer nunca fazer um vinho pancadão igual ao que a maioria que existe no mercado. Não é essa a nossa proposta, o nosso conceito é diferente. São fazer vinhos diferentes, vinhos conceituais. Então, todos os nossos vinhos têm conceito, né? Desde um vinho, um Chardonnay, o Vitória Chardonnay, que é um Chardonnay clássico, mas não é um Chardonnay clássico igual aos outros feitos em larga escala. É um Chardonnay que a uva é colhida manualmente, o processo de fermentação com escolha de leveduras, né? Daí tem a fermentação malolática parcial até no momento que eu percebo que está ok, a acidez com complexidade, tudo isso é muito controlado, é muito meticuloso.
Então, as pessoas têm que entender que vinho é isso, né? Você pode escolher, eu acho que aí é uma questão de escolha, a consumir um vinho de 30, 40, 50 reais, ok, tudo bem. Mas você vai saber que vai ser um vinho feito estandartizado, sempre do mesmo jeito. É vinho bom? É vitivinífera a uva? É, mas não é um vinho diferenciado. O nosso vinho é um vinho diferenciado. Você que conhece o nosso vinho sabe disso. Nós temos apaixonados por rótulos diferentes. Tem um amigo, por exemplo, que é apaixonado pelo Vitória Chardonnay, o outro já pelo Dona, outro pelo Vitória Tinto, outro é pelo Cedro. Então, quer dizer, o Tatu Dourado, o Papagaio Charão. Então, é muito isso, entendeu? É conceitual. Eu ia, inclusive, seria a minha próxima pergunta. Qual o conceito da Vinícola Gáudio? Eu acho que a nossa principal preocupação o tempo inteiro é vinhos de qualidade, e nós não pretendemos ser uma vinícola de produção em larga escala, como o Gáudio falou. Então, para que a gente se diferencie, a gente precisa de ter produtos diferenciados mesmo, de qualidade superior. Então, o que nós fazemos o tempo inteiro é, todos os nossos produtos, o que a gente mais responde, assim, a pergunta: Thaís, qual que é o seu vinho de combate, o seu vinho de entrada? Não existe. Eu falo, olha, o meu vinho de entrada, que seria o mais barato, é um vinho de R$99, não é um vinho de combate, não dá pra dizer que ele é um vinho de combate, a gente sabe disso. Então os nossos amigos ficam às vezes, nossa, vocês não têm um vinho barato. Tá, a gente não tem, mas tá tudo bem, a gente não quer ter mesmo. Não é a proposta de vocês. Na verdade não é porque a gente optou por botar um ticket médio mais alto, não. A gente não tem, porque a gente tem uns custos mais altos por uma opção nossa de termos esses cuidados em todos os tratos. Então, o que eu falo muito, eu tô no ano de 2026 já, porque eu trabalho a safra, eu trabalho a uva, eu trabalho o campo, então eu já tô em 2026. Gáudio tá trabalhando 2023, 24, 22, 23, 24 e 25. Gáudio tá trabalhando todos esses anos. E o mercado ainda está trabalhando 2021 e 2022. Então, a gente tem ali 6 anos de trabalho sendo executado ao mesmo tempo. Isso tem um custo. E aí, a Vinícola Gáudio, qual que é a proposta? Atender o nosso cliente com a melhor experiência possível. Todos os nossos clientes vão sair da nossa vinícola com alguma paixão. Um dos nossos 9 rótulos vai trazer alguma experiência, uma lembrança indescritível, um carinho por aquele produto, ou pelo nosso local, o nosso receptivo, que é muito interessante, num lugar super diferente. Então, a nossa proposta é trazer para você algo que você não teve em outra vinícola. E isso, seja pela experiência, seja pelo nosso atendimento, seja pelo nosso acolhimento, todo mundo que trabalha conosco sabe que é para o nosso cliente se sentir em casa. As pessoas que vão no nosso receptivo, elas estão visitando a gente na nossa casa. Então, na nossa vindima que aconteceu no dia 5 de abril, quando nós fomos falar com os nossos clientes, nós falamos, olha, é um prazer tê-los na nossa casa. Porque é assim que a gente quer que as pessoas se sintam. E assim, foi uma vindima que começou 3 da tarde e acabou 11 da noite. É verdade. Então eu acho que deu certo. Eu já falei com eles que a próxima eu vou. Gente, olha, nós vamos falar desse evento. A Thaís foi muito humilde até em falar que você se apaixonaria por um rótulo. Infelizmente, a sua paixão vai aumentar um pouquinho mais. Então, assim, olha, prepare o bolso porque vale a pena. Mas a paixão vem um pouquinho mais. Mais rótulos. É que cada rótulo tem uma história, cada rótulo tem uma personalidade, cada rótulo tem uma proposta. Então, vamos falar da uva Chardonnay, que é a uva que a Thaís mais gosta em taça. Eu tenho 2 vinhos dessa uva. Um vinho é o Vitória Chardonnay. Com certeza absoluta é o vinho que eu, Thaís, mais tomo em volume. Porque ele é um vinho que me agrada, ele é um vinho que eu levo pra praia, pra piscina, pro barco, pras feiras, eu tomo ele o dia inteiro. Ele não me cansa, é um vinho que não precisa de nada. Eu tendo ele ali, eu não preciso de mais nada. Mas sua paixão é o Dona Chardonnay. Mas o vinho que eu amo é o Dona Chardonnay, que é um vinho barricado, com estrutura mais longa. Eu também amo o Dona Chardonnay. E esse vinho é um vinho que pede gastronomia. Então, por que eu falo que cada vinho tem a sua proposta? Porque eles são completamente diferentes. Se eu tivesse que eleger um, qual que é o seu preferido? É o Dona.
E qual que você mais toma? É o Vitória? Então, cada um tem a sua proposta. Então, quando o cliente chega na nossa casa, que é o que a gente falou há pouco, ele pega na Chardonnay 2 experiências completamente diferentes. Ele vai para Sauvignon Blanc, ele tem 2 completamente diferentes, que a gente faz o Sauvignon Blanc leve, fresco, frutado, e a gente faz o Tatu Dourado, que é um vinho com fermentação, com presença de casca, o famoso vinho laranja. E a proposta é completamente diferente. Muito. E aí, muitas vezes, um cliente chega pra gente numa feira e fala bem assim: só vim acompanhar minha mulher, não tomo vinho, não preciso me oferecer nada. Eu falo, pera, calma. Eu tenho aqui uma cerveja IPA feita de uva, que é o Tatu Dourado, que você vai gostar. E muitas vezes é o vinho que o cara compra pra ele, pra esposa, e acaba sendo o nosso vendedor. Os nossos clientes são nossos fãs, nossos vendedores. Mas é assim mesmo, porque uma vinícola conceitual, ela tem isso, né? O que agrada, porque você não tem volume para todo mundo conhecer. É para quem aprecia, para quem gosta e quem quer qualidade. Eu sou muito crítica para vinho laranja, muito, gente. Eu falo assim, eu gostaria até mais. E o dia que a gente participou da degustação, foi até na Altivino, nossa, eu bebi quase a garrafa toda. Não que é muito difícil, mas ele é muito bom, muito. Eu já tinha te falado na época. É verdade. Ele é assim, ele se destaca. Nos vinhos laranja, ele se destaca. É nosso carro-chefe hoje. Hoje o carro-chefe é o vinho que acaba primeiro. Todas as safras, nós estamos agora preparando para engarrafar a safra 25 agora, porque a 24 está no limite, está praticamente esgotada. A Thaís até falou assim, nem podemos botar nas nossas degustações o safra 24. Falei, calma, ainda temos umas 100 garrafas, e acabou, depois só gente, eu vou ter que correr. A safra 25. São garrafas enumeradas, a proposta é que ele traga essa energia de diferente, assim, porque o vinho laranja, como eu falei, o paladar pessoal, ele não é o meu vinho de escolha, porque ele é um vinho difícil, porque ele tem a presença das cascas, ele tem amargor, então eu tenho dificuldade com oxidação leve, que faz parte do vinho, do processo. Ele é um vinho difícil, mas se eu tenho um cliente que não toma vinho, toma cerveja, eu apresento o Tatu Dourado e o cliente se apaixona. Então, ele é difícil para quem? Para quem gosta de vinho leve, é um vinho difícil. Para quem gosta da IPA, é um vinho maravilhoso, facílimo. Então é muito pessoal e a gente tem essas opções, né? E essa questão assim de a pessoa se apaixonar ou não. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, né? O nosso papagaio charão, que é o nosso rosé, é um outro exemplo. O pessoal você fala, rosé eu não gosto, porque rosé é um vinho muito levinho, muito fresquinho, tal. Olha só, você não conhece o nosso rosé. O nosso rosé o papagaio charão, é um vinho feito 100% de Cabernet Sauvignon. Então ele não é um rosé levinho, é um rosé diferente. É um rosé conceitual, ele é feito para uma outra proposta de rosé. Então, nós pensamos sempre no que iria nos encantar como cliente, na hora de elaborar o vinho, na hora da Thaís me entregar uma uva. Esse vinho rosé não veio por acaso, foi de uma uva específica, numa safra específica que a gente decidiu fazer esse vinho. Então, muitas pessoas que não gostam de rosé, quando degustam o nosso papagaio charão, falam, caramba, realmente, esse não é um rosézinho, é diferente. Aí você pode perguntar assim, mas Gaudi, você está falando de Tatu Dourado, vinho laranja, papagaio charão, faz parte do conceito também a história, né? Tem a história do papagaio charão, do Tatu Dourado. E uma coisa que a gente decidiu fazer desde o primeiro rótulo, no contrarótulo do vinho, contar um pouco da nossa história e do conceito do vinho e até possibilidades de harmonização, que é uma coisa também que é um mimo que nós estamos dando para o nosso cliente. Né? É um diferencial, porque verdade. A pessoa já pega ali, ela está sabendo a história, porque um vinho não é o líquido, a gente toma experiência, né? Eu sempre digo, é um prazer degustar um vinho. Você não diz, hoje eu vou brigar, vou abrir um vinho. Não, você diz, eu vou comemorar, eu vou namorar, eu vou festejar, eu vou tudo de bom, você abre um vinho. A gente não vou fazer nada, eu abro um vinho, né? Mas isso é uma coisa muito, muito interessante mesmo. Porque, por exemplo, você sabia que eu não sabia que atrás tinha até dica de harmonização? Até para falar para as pessoas? Olha que legal. Tem. E uma coisa da experiência que, assim, esse ano foi incrível, é que a gente decidiu... Os nossos vinhos, eles têm histórias. E a gente, além de enaltecer a nossa terra, porque a gente tem os vinhos Vitória, né? Pela nossa cidade capital do Espírito Santo... A gente também decidiu enaltecer a terra que nos acolheu, que é a cidade de Urupema. Então, o nosso vinho ícone se chama Cedro,
que é a localidade onde o nosso vinhedo está implantado. Cedro é é o nome árvore da localidade. Cedro é árvore da vida, né? Tem um significado super bacana. E aí, o segundo título que a gente deu para a Urupema foi o Tatu Dourado, que é uma lenda que tem lá, né? Na região, próxima a nossa. E aí, por último, a nossa última homenagem à Urupema foi o Papagaio Charão, que foi o último lançamento, nós lançamos em 2023. O papagaio charão é uma ave, é o único tipo de papagaio que é migratório. Então, ele faz as revoadas em Urupema, nos meses entre abril e junho, para comer o pinhão, que nessa época tem muito pinhão lá e dizem que é o pinhão mais suculento. Eu não sou especialista em pinhão, mas os papagaios estão lá para dizer isso, né? Confirmar. E aí, na Vindima, esse ano, no nosso festival, no dia 5 de abril, eu falei com o Gaudi, será que vai ter revoada e tal? Porque seria muito legal se os clientes vissem o papagaio. Porque as pessoas perguntam, mas por que papagaio e tal? Enfim. E aí, uma semana antes da Vindima, a gente tava lá e a gente, enfim, tava na estrada parado. Daqui a pouco começou a revoada de papagaio e tal, e eles fazem bastante barulho. Aí eu, Gáudio, 5h15, semana que vem a gente tem que fazer a música parar nesse horário para os clientes, né, ouvirem o papagaio e curtirem isso. Tá, no dia do evento, vocês já fizeram evento, gente, não dá para parar, não dá para olhar no relógio, esquece isso. E aí, na troca da banda, a banda fez aquele, sei lá, 1 minuto de silêncio ali, na troca de equipamento e tal. Quando eu olho pra cima, os papagaios, Gáudio, a gente tem que servir o papagaio charão, os clientes vão ver o papagaio chegou, banda, segura a banda. Eles foram e voltaram, fizeram 3 revoadas em cima do vinhedo, na Vindima. Os clientes ficaram enlouquecidos. Imagina. E eles falaram, gente, Gáudio, como é que você conseguiu botar o papagaio pra passar em cima da... Ele deve ter dito, não, eu marquei tudo, já marquei com o papagaio. Até agora eu tô devendo os papagaios, gente, porque são 22 mil papagaios que fazem revoada lá, eu não paguei todo mundo ainda. Deus estava ali abençoando, porque claro. No momento certo Céu, e tudo. O Papai do Céu foi muito bom com a gente, entendeu? O papagaio, e normalmente eles chegam mansinho, tal, dão aquela voltinha, fazem aquela revoada e vão embora. Eles voltaram mais 2 vezes, acho que por conta do barulho, um monte de gente, eles voltaram e assim deram um show. Assim, e na sequência veio o pôr do sol, depois a lua. Eu acompanhei de longe, mas eu acompanhei tudo. Na nossa Vindima, assim, Andressa, a gente até tá comentando já, porque nós fizemos, foi a segunda, a primeira a gente fez no meio da obra, né, da vinícola, estava em obra, tinha feito a metade, menos da metade, e foram para 80 pessoas e tinham 80 pessoas, a gente não tinha como botar mais gente. Esse ano agora, já com a vinícola praticamente pronta, nós fizemos para 100 pessoas, foram 110 pessoas, entendeu? E a gente viu que não dá para ser mais. O ano que vem, como nós fazemos a nossa festa da Vindima, sempre no primeiro sábado de abril, vai cair no sábado de Aleluia, né? Então, é feriado, a gente sabe que é Semana Santa, e sábado de Aleluia é quando as pessoas comemoram, né? Começam a comemorar o fim da Semana Santa. Eu já aviso para as pessoas, se você está interessado, busque logo, porque nós provavelmente teremos só 120 vagas, a gente vai tentar ampliar um pouquinho o espaço para caber essas pessoas, e é a nossa festa da Vindima, é a mais animada da região. Imagina. Os papagaios já estão contratados, o pôr do sol já foi contratado, o pôr do sol eu nunca sei se eu vou entregar, porque, né, não depende só de eu querer entregar, mas ele está sempre contratado. E me fala agora dos eventos que vocês têm e esses que vocês querem implementar esse ano. Tá. Nós temos a Vindima, como falamos ali, que sempre acontece no primeiro final de semana de abril, que é a Vindima Gáudio. E na região de Santa Catarina, no terroir da Vinhos de Altitude, que é uma IP, né, uma indicação de procedência, a gente tem um festival Vindima de Altitude de Santa Catarina, que acontecem normalmente nos primeiros 2 finais de semana de março. Então, esses 2 eventos já fazem parte do nosso calendário Gáudio lá na Serra Catarinense. E aí, como nós somos muito festeiros, os clientes vão nos visitar na nossa casa, no dia 10 de maio já teremos o nosso primeiro Sunset, até foi para as redes sociais hoje. E então teremos aí o primeiro Sunset com DJ, com bastante animação, pôr do sol contratado
E no final de semana do nosso primeiro Sunset vai ter a expedição do Papagaio Charão, porque agora no mês de maio eles estão de fato em maior volume na cidade. Eles estão ali os 22 mil papagaios todos os dias fazendo revoadas, então a gente quis escolher uma data que tivesse esse evento para o cliente ter de fato essa experiência. E a gente quer que os sunsets aconteçam cada vez mais vezes, ou cada vez mais, né? Com mais frequência. E a gente faz ali a participação em algumas feiras ao longo do ano, que Gaudi pode falar melhor do nosso calendário anual aí, mas a gente quer mesmo movimentar a nossa casa. A nossa casa ela vai continuar aberta, mas aí por agendamento, né? Nem sempre estaremos lá, mas a gente tem a nossa amiga, parceira e gerente, a Lívia, que está fazendo o curso de enologia, né, curso superior de enologia. Ela tem uma experiência já muito grande, apesar de ser bem nova no mundo do vinho, tá? Ela está conosco sempre, faz um trabalho maravilhoso. E os eventos, nós estamos tentando priorizar aqueles que nós sentimos que vai ser bom para nós e para o nosso cliente, que nós vamos ficar felizes, vamos curtir e o nosso cliente também. Então nós já temos aí uma sequência de eventos, né? O próximo evento que nós vamos ter é o Wine South America, né? Que acontece em Bento Gonçalves, né? E que nós já estamos nos organizando, que é exatamente na próxima semana, sem ser essa semana que vem agora, na semana subsequente. Então nós estaremos lá, né, em Bento Gonçalves. A Andressa também vai estar lá, não vai? Vou estar lá tomando os vinhos deles. E nós trabalhando e atendendo os nossos clientes queridos e amigos queridos, né? Na sequência nós temos um evento em Brasília, que é um evento muito forte, né? Que é a Expovix Brasília, um evento realmente fantástico. Então a gente vai chegar, a Vinícola Gaudi vai chegar no centro-oeste do Brasil, né? Que nós não chegamos lá ainda. Estamos muito ansiosos para esse evento, porque as pessoas costumam dizer que o povo brasiliense ama vinho. Eu ainda não vi isso, eu tenho um amigo em Brasília, ele está nos aguardando lá, né? Então é um evento que já está programado. Nós temos ainda no mês de agosto, né, a Wine South America, a Vinibra Expo, né, a Vinibra Expo que acontece no Rio de Janeiro. É um evento também que o Carioca nos acolheu, é a terceira vez que a gente vai, assim, de uma forma maravilhosa. Os nossos vinhos foram super bem aceitos, até porque a gente entrou lá há 3 anos atrás e os nossos vinhos tintos ainda não estavam prontos. Então chegamos com os brancos, isso impactou muito. O Carioca começou a se apaixonar pelo vinho branco, até pelo clima, né, que tem tudo a ver. Exatamente. Né, quente, verão o ano inteiro e tal. Né? Então nós estaremos lá na Vinibra Expo com esse evento. É bem provável que saindo da Vinibra Expo a gente dê uma passadinha em Búzios. Olha aí, ó, pessoal. Olha o spoiler. O spoiler, quiçá a gente, né, dê uma passadinha em Búzios, porque sabemos também que tem um público também apaixonado por vinho, cada vez mais. Búzios é bem legal, eu curto muito Búzios. A gente ia a Búzios, né, com frequência. Tô com saudade. Né? Tô com Você saudade. tá me botando pra trabalhar demais e Olha só. Né? E daí vão assim os eventos que nós estamos programando ainda para a vinícola mais para frente, para o segundo semestre. Nós estamos falando aí de evento até agosto, mas aí virão os eventos... No Espírito Santo. Esquecemos de falar. Na próxima semana vamos estar no evento em Santa Teresa, que é o Festival Gastronômico de Santa Teresa, um festival maravilhoso, promovido pelo Instituto Panela de Barro, que é um instituto que eu faço parte, sou conselheiro e fundador do instituto, né? Um instituto fantástico, faz um trabalho maravilhoso em todo o estado do Espírito Santo. Nós vamos participar de outros eventos do Instituto Panela de Barro, vai ter um evento em Vitória. Vai ser o nosso primeiro evento em Vitória, vai ser no 7 de setembro. 7 de setembro, feriado 7 de setembro, um evento bem grande, bem bacana, né? Nós estaremos, Vinícola Gaudi, público capixaba, já estivemos em Guarapari, vamos para Santa Teresa, Vitória e ainda tem possibilidade de outros eventos aqui no Espírito Santo no segundo semestre. Ou seja, a agenda está lotada, tá certo? E nós vamos passando para vocês participarem conosco. Isso, pelas redes sociais, que depois a gente vai deixar tudo anotadinho. As pessoas acompanham também onde tem os eventos, como provar os vinhos de vocês. Isso. A próxima perguntinha. Onde as pessoas que querem provar essas maravilhas acham?
No Espírito Santo, hoje, a Altivino tem os nossos vinhos de pronta entrega, né? E a gente também faz essa entrega no Brasil inteiro, diretamente para o nosso cliente. Então, os clientes hoje compram através das redes sociais, a gente manda para o Brasil inteiro. Nós temos um parceiro na internet, que é o Bira, que é como é o nome? Vino do Sul. Vinos do Sul, Bira. O Bira é um capixaba, a Andressa conhece, né? É um capixaba que distribui nossos vinhos também, né, pela internet aqui no Espírito Santo, no sul do país, tal. Também é um parceiro bem bacana, interior do estado, ele faz esse trabalho. Isso. E aí no Rio de Janeiro a gente já tem algumas casas colocando em restaurantes. Aqui em Vitória também nós temos em alguns restaurantes. Santa Catarina nós temos na Casa do Vinho. Então são 3 lojas, Urubici, São Joaquim e Lages, principalmente estamos na Serra. E a nossa venda hoje basicamente é direta, até por conta do nosso baixo volume, a gente tem uma fidelização com os nossos clientes, a gente acaba vendendo diretamente para eles. Assim, muitas vezes a gente até vai entregar pessoalmente e tomar uma garrafa junto. Olha que maravilha, gente. Olha, eu já vou comprar para poder, né, recebê-los, beber junto. Não, eu gosto desse setor, Andressa, até você perguntar, mas tem sugestão de harmonização? Como eu falei aqui no meio desse bate-papo, né, o meu grande barato é exatamente harmonizar prato e vinho. Então eu não podia deixar de colocar no contrarroto a sugestão de harmonização. E a Thaís reclamava muito antes de eu produzir vinho, que eu falava assim, poxa, Gal, eu dando aula, né, na época eu ainda dava aula, nossa, vira e mexe, tem um ex-aluno, tem um amigo, tem um parente te ligando, eu tô aqui, vou fazer um prato, qual vinho que harmoniza, tal. Então, para evitar esse tipo, né, de dúvida, né, e questionamento, a gente resolveu já colocar no rótulo a sugestão. Mas eu acho isso perfeito, porque as pessoas leigas que ficam... Eu também tenho um amigo que fala assim, vai no supermercado, filma, o que eu compro? Oi? Como assim? O que você vai comer? Como que vai ser feito? Enfim, é uma série de perguntas e ali já tem a sugestão toda pronta e um vinho de qualidade, né? Exato. Então, se vocês quiserem provar os vinhos da Vinícola Gáudio, entra nas redes sociais da Vinícola, da Thaís ou do Paulo, e aí lá vai ter direitinho, vocês podem comprar todos os vinhos que vocês pode ficar quiserem. à vontade. Temos 9 rótulos ali que com certeza vai agradar. E a Altivino tem 3 lojas, Vitória... Praia da Costa, Praia do Canto e Campo Grande. Campo Grande. Eu também sempre... Eu sei que é pro lado de lá, mas eu sempre confundo e já fui. Eu falo aonde é, porque quem é capixaba sabe onde é a Praia do Canto, sabe que é em Vitória, na Praia da Costa também, mas é pra direcionar mesmo. É verdade, é verdade. Meus queridos, eu quero agradecer a presença de vocês. Foi um prazer, porque foi mais um bate-papo até do que uma entrevista, porque se deixar a gente fica falando o dia todo aqui. Porque assunto a gente tem. A gente fala de vinho, a gente fala de negócio. De negócio, a gente fala de conselho, de tudo. A gente vai falando de tudo. Quero agradecer muito a participação de vocês. Se vocês forem passar em Búzios, convido a vocês a conhecerem o Búzios Podcast e falar de algum vinho de vocês específicos também lá dentro, que é uma coisa muito bacana. E quem não gosta de vinho? Então é maravilhoso. O dono do Búzios Podcast, o Fábio, também é um amante de vinho, então vai ser assim, vai ser uma festa, né? Como sempre quando a gente se encontra. E quero que vocês, por favor, se puder direcionar aquela câmera, vocês agradeçam a quem vocês quiserem, vocês fazem a finalização, porque a vontade não é de finalizar, mas nós temos tempo. Estamos falando de negócio, quem entende de negócio. Uma sommelier, né, que entende de vinho, ama vinho, gastronomia, o papo poderia ir longe, né? Fica até longe. Na verdade, nós queremos agradecer o espaço, né? Búzios é uma terra lindíssima que faz parte da nossa história. Visitamos com muita frequência, todo capixaba tem um pezinho ali em Búzios, né? E a gente tem muito carinho. E agradecer, de fato, o espaço e convidá-los a visitar a nossa vinícola, a conhecer os nossos rótulos, a ter o prazer, muitas vezes, de degustar os nossos vinhos conosco, a nossa companhia. Então, por favor, não se esqueça, quando estiverem programando uma viagem para Santa Catarina, vão a Urupema, especialmente nesse primeiro semestre aí, a gente tem papagaio, a gente tem uva, tem portini, agora entra o frio, então, de fato... É uma terra muito encantadora que vale a pena a visita. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco nesse bate-papo. Eu gosto de bate-papo longo, gostoso, agradável. E se tivesse mais gente aqui, aí não acabava. Um vinhozinho. E uma taça de vinho seria perfeito.
Né? A Thaís já convidou vocês a isso tudo e eu costumo falar que nós estamos aqui por um motivo. Eu falava muito isso para os meus alunos e falo para os meus amigos e clientes. Uma palavrinha que resume exatamente todo o motivo de nós estarmos aqui nesse bate-papo. Prazer. Então, se você gosta de sentir prazer, de valorizar o prazer, né, de um bom bate-papo, degustar um bom vinho, comer uma boa comida, e tem mais outras coisas que pode fazer depois, inclusive, né, vamos aproveitar a oportunidade de degustar o nosso vinho Vinícola Gáudio com muito prazer, com muito amor, muito carinho, e sensações virão no decorrer do tempo. Obrigado, Andressa, né, foi um prazer maravilhoso estar aqui com você. É um prazer em recebê-los, mas olha, gente, eles já deram um spoiler que existe a possibilidade de passar por Búzios. Quem sabe a gente não faz uma degustação, Opa. um jantar harmonizado, alguma coisa. Vai ser uma experiência, hein? Depois vocês vão dizendo lá nos comentários, porque aí a gente já começa a arrumar. Para mim, a festa já está pronta. Já tô com a taça de... É isso aí, a gosto.